Dr. Rudy está aqui já na sala, gente, vamos aproveitar a presença dele. Eu combinei com ele 10 minutos, ele vai fazer uma fala sobre VPNI GAI, né, os problemas que estão acontecendo, a nova decisão do CSJT e como pode impactar isso aqui no TRT da segunda região. Doutor, você está aí com a gente? Você está entre nós? Estou. Boa legal. tarde. Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado. Vai lá, está contigo a palavra. Certo. Eu vou resumir os últimos acontecimentos, tentando contextualizar com o conjunto dos problemas que esse acórdão 2784, lá de 2016, tem gerado até hoje na recepção da VPNI com a GAI, quando essa VPNI deriva, e especificamente para isso, que o Tribunal de Contas tem aquela decisão anterior, quando essa VPNI deriva de quintos incorporados da função de executante de mandados. O acórdão originário é um conjunto de absurdos e deu para notar, inclusive nas últimas audiências que tivemos no Tribunal de Contas da União, que ele vem exatamente daquilo que eu tenho dito desde a primeira fala sobre essa matéria, que é um problema que durou mais de uma década dentro do Tribunal de Contas da União de discussão, que diz respeito a analistas e consultores do Senado. Lá no Senado, os consultores e analistas recebiam uma FC de consultor e FC de analista, mas não era uma FC para uma atividade que envolvesse alguma atribuição diferenciada do exercício do cargo efetivo. E o Tribunal de Contas da União se debateu muito com isso, enfrentou muita resistência, isso virou uma matéria delicada lá dentro e passional. E quando chegou aquele caso dos oficiais do Rio de Janeiro, que eram 4 oficiais e um técnico judiciário, o ministro Benjamin, que era o relator, tinha isso muito fresco ainda na memória, porque há pouco tempo tinha decidido essa matéria para consultores. E quando o Tribunal de Contas da União decidiu isso para os consultores do Senado, mandou transformar essa parcela incorporada de VPNI de quintos de consultor do Senado em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros. Essa era a solução que eles tinham dado naquela época. E, independente da solução que deram, o fato é que a situação de fato, a situação jurídica lá do Senado era completamente diferente dos oficiais. Mas é um trabalho muito delicado, que parece dar alguns sinais de evolução agora dentro do Tribunal de Contas da União, na representação aberta em outubro do ano passado, que é a 036.450, já até decorei. Essa representação é a que vai tratar de todos os tribunais, em que pese terem notificado desde 2019, os tribunais em geral, do que antes o TCU decidiu em 2016, como se fossem obrigados a cumprir isso, e alguns cumpriram como se obrigados fossem. Dentro desse contexto, que de lá para cá houve vários desdobramentos, vários tribunais foram notificados, em alguns os servidores já apresentaram defesa, depois recurso administrativo com pedido de reconsideração, e em alguns casos a matéria chegou a ter que ser judicializada. No cenário atual, a novidade que nós temos, além da sexta vara federal aqui do DF, ter começado a dar tutela antecipada nessa matéria, especificamente aqui eu me refiro a uma ação coletiva do Sinjufego, que é o Sindicato de Servidores lá do Poder Judiciário de Goiás, onde o corte foi determinado antes. Nós temos ainda essas variadas fases entre os tribunais, mas temos como novidade, então, que o Tiago mencionou antes da minha fala, esse acórdão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, um acórdão desnecessário. A maioria dos TRTs decidiu por si, e a maioria não está cortando, com exceção do TRT da terceira região, porque os outros dois que cortavam, essas informações são muito dinâmicas, se de lá para cá alguma coisa mudou, ou pode mudar,
de hoje para amanhã, mas por enquanto o TRT de Minas ainda corta por um compromisso muito pessoal do presidente lá, que não admite não cortar nessa matéria. Mas os demais, entre os demais, Paraíba e Mato Grosso do Sul, em mandado de segurança, o plenário decidiu por transformar em parcela compensatória para ser absorvido com reajustes futuros, e aí revogou o corte que tinha sido determinado na via administrativa. Mas então o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por uma consulta do TRT do Rio de Janeiro, que já tinha decidido, já tinha interpretado que era caso de decadência, em vez de aplicar dentro da autonomia que lhe cabe, resolveu consultar o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E nessa consulta, num voto confuso, num acórdão confuso e contraditório em muitos momentos, dirigido apenas à questão da decadência, o relator, que foi o conselheiro Nicanor, ele respondeu à consulta de forma negativa. O que isso quer dizer? Ele fez esse destaque em vários momentos, faz isso no acordo. Em relação à aplicação da decadência, bom, isso praticamente nenhum tem aplicado, porque o Tribunal de Contas da União inventou uma interpretação de decadência que é específica para o oficial de justiça. Entendeu que a decadência não se aplica, que o Tribunal Regional do Trabalho não poderia aplicar a decadência, e depois conclui dizendo que era para proceder conforme o TCU tinha comunicado, e aplicando, e aí uma hora determina a aplicação do RE 638115, que é aquele dos quintos do Supremo, que é justamente o que determina a compensação, absorção, transformação em parcela compensatória com absorção por reajustes futuros, mas no dispositivo, usa isso na fundamentação, nos dispositivos que é para retroagir 5 anos. Então ficou uma confusão, mas uma confusão que é melhor que fique assim, porque ela só piora. Então, daí em diante, se o Conselho Superior da Justiça do Trabalho tiver que falar mais, ele só vai piorar. É por isso que, ainda que se possa discutir o cabimento da figura de pedido de esclarecimento em base de declaração lá no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o melhor, nessa etapa, como era uma consulta específica do Rio de Janeiro, sobre decadência, o melhor é deixar assim, e prosseguir com a estratégia que havia sido adotada de esgotar a via administrativa através de defesa, recursos, e quando não mais é possível prorrogar o corte na via administrativa, se assim for determinado, aí então se discutir o mandado de segurança coletivo no tribunal ou uma ação coletiva em determinadas situações onde isso seja possível na Justiça Federal de primeiro grau. Esse é o cenário hoje, substancialmente ele não se alterou muito, a não ser o fato de que o Tribunal de Contas da União começou a responder às consultas que a eles são dirigidas sobre aposentadorias, já indicando que o plenário do Tribunal de Contas da União poderá adotar a parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, não mais com aquela retroatividade a 5 anos, que gera a mesma coisa que cortar, né, que acaba gerando corte, porque é a absorção integral. Então, o Tribunal de Contas da União começa a trazer essa possibilidade em manifestações formais, agora, a exemplo do que fez numa consulta da Supervisora de Aposentadorias e Pensões do TRF da 5ª Região. É uma matéria que irá a julgamento no Conselho de Administração no dia 28 de abril, onde eu estou inscrito para fazer a sustentação oral e espero que lá tenhamos um precedente, o primeiro de TRF, que pode impactar também positivamente na Justiça do Trabalho, onde o Conselho de Administração, seguindo inclusive uma manifestação do TCU específica no pedido de aposentadoria, poderá aplicar a compensação com reajustes futuros, transformação sem corte, né? E esse reajuste futuro, considerando a emenda do teto dos gastos e essa emenda 109 recente, pode ser que só venha daqui uns 15 anos. Então, na prática, manter a parcela como está, a VPNI, que já não sofria efeito de outros reajustes, só de revisão geral, que nunca ocorre, pode equivaler a manter essa parcela
aí pelos próximos 10 anos, 10, 15 anos sem absorção. Essas são as considerações iniciais que eu tenho, Thiago, respeitando o tempo. Nesse tema, que a gente, como federação, tem se envolvido praticamente nos últimos 2 anos, de cabeça, né, o Eduardo Virtuoso, nosso diretor jurídico, junto com o Dr. Ruth Cassel e toda a assessoria jurídica, nós só temos a agradecer pelo trabalho que ele tem feito em relação a isso. Deixar claro para os colegas, acredito que alguns colegas aqui não sabem exatamente do que se trata, mas todos aqueles que recebem hoje no seu contra-cheque uma verba chamada VPNI, na verdade, quem estava como oficial de justiça aqui no tribunal até 2001, né? 2001, se não me engano, né, doutor Rod, a data limite, porque é a data que incorporou a FC. Nós recebíamos, para vocês terem uma ideia, é uma coisa de 20 anos atrás, nós recebíamos, antes de ter a criação da GAI, gratificação de atividade externa, os oficiais recebiam aqui pelo nosso tribunal uma função comissionada, que era a FC 5. Todos os oficiais receberam. Estou vendo que aqui tem alguns colegas somente dessa época, né? O Álvaro talvez esteja nessa situação, a Ronise, enfim, quem estava aqui nessa época. E quando vai se aposentar no nosso tribunal hoje, né, em alguns tribunais, na verdade, é isso, os tribunais estão cortando por exigência do TCU por causa dessa discussão. O TCU começou a entender que não era compatível. No TRT 15, por exemplo, era FC4, isso mudava de tribunal para tribunal. E o TCU passou a entender que não era compatível o acúmulo dessa verba incorporada já pelas regras existentes, todos os tribunais, com a GAI. E, na verdade, como a gente leva a GAI para aposentadoria, ao se aposentar, você recebe a GAI e recebe também a VPNI. Então, corríamos o risco, estávamos correndo esse tempo todo, e ainda estamos, na verdade, apesar de que a última mudança, pelo informe do Dr. Rudy, exatamente que o TCU passou a mudar isso. Isso foi depois de um trabalho incessante nosso, inclusive, né, para tentar fazer chegar o próprio TCU, porque o TCU estava dizendo para os tribunais o seguinte: você tem algum funcionário aí que recebe ao mesmo tempo VPN e GAI? Isso pegava quem está em atividade ainda, não somente quem tinha se aposentado. Eu recebo atualmente VPN e GAI. Né? O Álvaro, por exemplo, recebe lá no seu Olerite VPN e GAI. Então, eles simplesmente, o caso do TRT Minas é um exemplo. O TRT de Minas, aqui, nosso terceira região, estado vizinho, simplesmente mandou cortar, mandou que o tribunal relacionasse, mandou tirar a verba de VPNI de todo mundo. Quer dizer, do dia para o outro, isso foi uma coisa absurda. Estamos brigando lá, a assessoria da Sojaf Minas também é do Dr. Rudy, a federação também se envolveu, enfim, nós estávamos correndo esse risco também aqui. O nosso tribunal, o TRT da 2ª Região, não resolveu, não adotou esse entendimento, porque o TCU simplesmente mandava verificar e mandava que cada servidor, nessa situação, se manifestasse em defesa, ou seja, aquilo que o tribunal pagava para nós durante tanto tempo, pagou, né, acumulou, pagou, de repente era o servidor que recebeu de boa fé, que tinha que correr atrás para se defender, ou seja, ele tinha que se defender, ele teve que se defender de uma coisa que foi feita pelo tribunal. Então, é essa ameaça que nós ainda estamos, né, sobre isso, porque a notícia recente é que o CSJT foi consultado pelo TRT de lá e resolveu entender que não havia decadência, só que a decisão do próprio CSJT, como acabou de dizer o Dr. Rudy, é uma decisão confusa, não é? E nós estamos mais otimistas porque estamos no sentido de que o TCU vai manter essa verba com a mesma possibilidade que foi decidida quando se julgou a questão dos quintos no Supremo, que continuar recebendo, na hipótese de ser compensada apenas com reajustes futuros. E como nós não temos previsão de reajuste futuro, pelo menos a gente não estaria perdendo essa verba. Aqueles que estão prestes a se aposentar, ou que ainda vão se aposentar, e mesmo quem está na ativa e recebe acumuladas 2 verbas, podem, por enquanto ainda, ficarem mais tranquilos em relação a isso. Mas deixar claro só que a Ojusto sempre esteve atenta a essa situação aí, e junto com a FENASOJAF, né?
e graças ao trabalho incessante nosso, da nossa assessoria jurídica, nós estamos conseguindo reverter o dano maior, né, que seria perder parte de uma remuneração garantida por direito e recebida de boa fé durante todo esse período. É isso, só que eu